Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Essa atividade de hoje é sobre autismo e os números que envolvem o autismo. Agora eu vou fazer a correção, tá bom? Então, você já deve ter ouvido falar na série The Good Doctor, o Bom Doutor. Na série, para você que não conhece, segue uma sinopse. I met Sean Murphy when he was 14 years old. Sean! Just act like a normal human being. He was, and he still is, an extraordinary young man. Autism. Difficulty in communicating. He's high functioning, he's capable of living on his own. Difficulty in using language and abstract concepts. Does it sound like I'm describing a surgeon? He's breathing. He saved his life. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. You thought that this board wouldn't have any doubts about hiring a surgeon diagnosed with autism. Justify your decision. He also has savant syndrome, genius-level skills in several areas. He sees things. It's his heart. Adam needs an echocardiogram. No, behave yourself, or you'll be removed from the building. The echo is normal. Show them. And analyzes things in ways that we can't even begin to understand. Again? Again? There. Looks normal to me. It's not normal. This kid was sprayed with glass shards. What if a piece of glass entered his bloodstream? Blood could be leaking behind the heart. You were right. Why were you rude to me when we first met, and now you want to be my friend? Which time was it that you were pretending? He's got a serious deficit, Child is alive today because of that deficit. and tomorrow one may be dead because of it. We hire Sean and we give hope to those people with limitations that those limitations are not what they think they are, that they do have a shot. Never forget, you're the smart one. You can do anything. Por que eu usei aqui o personagem do Sean Murphy? Porque as pessoas acham que o autismo só se refere a crianças, e muitas pessoas chegam na fase adulta e nem sabem que tem o autismo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que é o autismo, gente? O autismo é um nome técnico oficial, transtorno do espectro do autismo. Não é uma doença, gente, porque a doença em si ela tem cura, né? Ela vai ter um tratamento, enfim. No entanto, no caso do autismo, não é uma doença que se tome um remédio e que se tenha essa cura, que se faça tratamento e se consiga essa cura. Como que a gente pode entender o autismo? Primeiro, gente, há vários estudos sobre esse assunto. E aí eu vou deixar para vocês um videozinho aqui, logo depois dessa minha fala, mas imagina o seguinte, feche seus olhos e imagine tudo muito intenso ao seu redor. A sua parte neuroreceptiva, seja sensorial ou motora, essa neurotransmissão, né, que o cérebro ele está recebendo, ele não recebe da mesma maneira que a gente recebe. Eu não sei se você já comeu uma comida sem gosto, por exemplo. Quando você não sente o gosto de uma coisa, você começa a pensar na textura desse alimento, né? Você consegue sentir o alimento de outra forma. Eu já passei por essa experiência de perder o gosto das coisas quando eu tive Covid e eu fiquei observando sobre isso. A gente começa a ter uma outra forma de sentir aquele alimento, né? Então, o autismo, de uma maneira geral, ele não tem um rótulo. Não é que todo autista tem essa parte neurosensorial da mesma maneira, neurosensorial comportamental. Mas, no geral, essas informações chegam de maneira diferente para um autista. Então, o medo, o barulho, o paladar, né, a textura das coisas, chega de maneira diferente no cérebro de um autista, essa parte neuroreceptiva, neurotransmissora. E aí eu vou botar um vídeo rapidinho só para vocês entenderem, tá? Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver. Altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante.
outras diferenças não podem ser vistas. Nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende. E é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música. O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos estão constantemente enviando informações para o seu cérebro sobre o seu redor e sobre as outras pessoas. Entretanto, quando o cérebro e as sensações de uma pessoa não se comunicam bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando a forma como elas enxergam o mundo. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Todos nós desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a ficar calmos em situações desconfortáveis. Podemos desviar o olhar, nos abraçarmos, roer as unhas, ficar agitados, morder os lábios e assim por diante. Da mesma forma, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que as ajudam a lidar com esses momentos intensos. Essas ações podem parecer estranhas, mas são apenas a maneira deles se sentirem mais calmos. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil. Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou com defeito. Eles simplesmente têm um jeito único de ver o mundo e com o apoio dos amigos, pode ser que eles consigam partilhar esta visão com a gente. O autismo pode fazer coisas incríveis acontecerem. Bom, eu citei o Dr. Shaw da série O Bom Doutor, The Good Doctor, mas temos também vários autistas, no Brasil que falam sobre esse assunto e é muito interessante. Então, temos aqui o Marcos Petrin, Diário de um Autista. Vou deixar o link aqui para vocês seguirem o canal dele. E tem um vídeo muito interessante, vou deixar o link, que está aqui, 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. O Diário de um Autista, né, Marcos? E uma coisas que todo autista gostaria que você soubesse, e elas vão ajudar vocês a interagir melhor, a descobrir, né, Maíra, o potencial que há em cada criança autista. Isso que é nosso desejo aqui com esse vídeo. Espero que contribuamos aí para que vocês, aí onde vocês estão, na comunidade, nas casas, incluam da maneira que mais for acessível para vocês. Então vale muito a pena vocês conhecerem um pouquinho desse canal e do Marcos Petrin, tá bom? Então vamos lá, nossa
correção da atividade. Então vamos lá, meu povo, que matemática tem tudo a ver com o autismo, né? Os números sobre o autismo nos trazem informações sobre diagnósticos, realidades quantitativas necessárias para que possamos compreender esse assunto. Como que a gente vai compreender um assunto se não tem pesquisa sobre ele, se não tem os números estatísticos falando sobre ele, né? Então, essa número 1 é pessoal, gente, mas por que você acha que o autismo ainda é um assunto super desconhecido na nossa sociedade? Aqui você atribui esse desconhecimento. Aqui na questão 2, tá assim, observe o infográfico. O infográfico, gente, é quando, através de imagens, se expõem alguns dados. Então, olha esse primeiro dado aqui, ó. A ONU estima que existam 70 milhões de pessoas afetadas pelo autismo no mundo inteiro. Então, nós somos aí um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e 70 milhões são afetadas pelo autismo. Isso no mínimo, tá? Porque estima-se que 1% da população tem autismo. No Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas com autismo, que nós somos mais que 200 milhões de habitantes. Então, estima-se que 90% dos brasileiros com autismo nem foram diagnosticados ainda. E a gente vai descobrir por quê daqui a pouquinho. 70 milhões no mundo são mais de 70 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. E a pesquisa mais recente que saiu dos Estados Unidos muda um pouquinho esse número. Então, nesse ano aqui, estava dizendo que 1 em cada 59 crianças sofrem do transtorno do espectro autista. Já tem pesquisas mais próximas que dizem que 1 em cada 54 crianças nascidas sofrem do transtorno do espectro autista. Nessa letra A, pediu para você descrever em notação científica a quantidade estimada de pessoas afetadas pelo autismo no mundo. Então, vamos só retornar aqui rapidinho, porque aqui, olha só, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, tá bom? Então, olha só, a quantidade estimada de pessoas afetadas pelo autismo no mundo. Vamos só lembrar como é que é a escrita da notação científica. A notação científica é o seguinte, você tem que ter uma mantiça, que eu vou chamar de A aqui. Essa mantiça ela tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Essa mantiça vai ser multiplicada pela potência de base 10 elevado ao número de casas que você precisa andar para a direita ou para a esquerda, se o expoente for negativo. Então, a quantidade de casas que vai precisar andar, se o número for muito grande, você teria que andar para a direita. Se o número for muito pequeno, para a esquerda. Então, quantas pessoas afetadas pelo autismo no mundo? Como são 70 milhões, então vamos fazer aqui, ó, 70 milhões. A gente vai escrever esse número aqui em notação científica. Como? Primeiro que a minha mantiça, o meu A, tem que ser maior ou igual ou menor que 10. Então, vai ter que ser o 7. Se eu botar um 70, já passou de 10. Gente, ó, vai ser 7 vezes 10 elevado aqui. Quantas casas a gente vai precisar andar para a direita para voltar para o número original? Porque quando o número está assim inteiro, 70 milhões, né, não é legal a gente botar o pontinho aqui porque confunde, mas eu vou colocar o pontinho só para vocês verem. Como a gente tem 70 milhões inteira, é como se a vírgula estivesse aqui atrás. Então, a gente tem que andar até ela. Se a gente botou a vírgula aqui agora, para ficar 7, teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para voltar para o original. Então, é 7 vezes 10, a sétima. A quantidade estimada de pessoas com autismo no Brasil. Então, olha só, no Brasil, esse 1%, né, de 200 milhões, 210 na verdade. Então, a gente vai escrever aqui o 2 milhões com 6 zeros, se você quiser botar o pontinho para não se perder, ok. E a gente vai escrever, a mantiça vai ter que ser o 2, porque é maior ou igual ou menor que 10. Então, 2 vezes 10A. Vamos ver quantas casas a gente vai andar para a direita para voltar para o número original. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 10, a sexta. E aqui, 1 em cada 59 crianças tem autismo. Qual a fração que representa isso? Gente, a fração ser 1 em cada 59 é 1 sobre 59. Qual o número decimal? Aí a gente vai ter que fazer a conta. Toda fração é uma divisão, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 1 sobre 59, é o mesmo que dividir 1 dividido para 59. Então, como que a gente vai fazer essa divisão aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó, acrescento um zero, 0, ainda não dá para a gente dividir, porque 10 é menor que 59. Então, eu vou botar mais um zero aqui e vou botar um zero aqui também. Então, a gente vai dividir aqui agora, tá?
Então, por exemplo, a gente já sabe que se fizer 59 vezes 2 já vai dar 118. Então, a gente vai botar 1 aqui. Então, 1, aqui ó, menos 59, que eu sei que 59 vezes 1 vai dar 59. A gente vai tirar aqui a diferença, que vai ficar 1. Como a gente pegou emprestado aqui, né, um valor de 9, esse de 10, então 41. E a gente continua dividindo. Tem macete aqui? Tem. Aqui a gente pode acrescentar mais, o zero não precisa mais mexer aqui, porque já tem número diferente de zero após a vírgula, que é 1. E daí a gente pensa, 59 vezes quanto estiver perto de 410? A gente vai trabalhar com o número aproximado, que a gente está sem calculadora, tá? Então você pode estimar, tipo, arredonda para 60, 6 vezes quanto que dá 41, por exemplo? 6 vezes 6, né? Então, vamos botar aqui 59 vezes 6. Eu arredondei 59 para 60, tá? Então, 9 vezes 6, 54. Então, 5. 5 vezes 6, 30. 35. É o que tem mais perto. Se você fizer vezes 7, vai passar. Então, a gente coloca aqui. Ou até você pode somar o 59 para ter certeza, né? Que o vezes 7 passa. Então, ó, 3, vai 1. Então, passou. Seria 413. Pouquinho, né? Então, aqui vai ser 6. Como ele está bem pertinho, né? O 59 vezes 7 passa, mas passa pouquinho. Quer ver, ó? 59 vezes 7. A gente já poderia trabalhar com um número maior, mais arredondado, ó. 9 vezes 7, 63. 5 vezes 7, 35. Com 6, 41. Olha, passou pouquinho. 0,0. Eu vou arredondar logo para 17, tá? Se você ainda tiver dúvida, você pode fazer na calculadora para conferir, tá? Não para fazer a conta, para conferir. Então, 1 dividido por 59, ó, 0,0169, tá vendo? Então, aqui já arredonda para 0,17, porque 9 é um número maior que 5, né? E aí, continuando aqui, pessoal, ele quer também em percentual. Como é que a gente vai fazer em percentual? Bom, em percentual é muito fácil. Você já tem o número aqui na escrita decimal. Como é que transforma o número decimal em porcentagem? É só multiplicar por 100. Então, quando você faz uma divisão, tem um resultado que quer transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. E aí, como que você vai fazer? Multiplicar por 100 é andar 2 casas para a direita. É aumentar o número 2 casas para a direita, que é a quantidade de zeros. Você vai andar 2 casas. 1, 2... Então, 1,69 que a gente tinha visto lá, né? Ou já aproxima logo para 1,7, tá bom? Por cento. Então, eu já vou acrescentar aqui. Então, aproximadamente, né? O sinal de tiozinho lá, 1,7%. De acordo com as estimativas, no Brasil são quantas pessoas, de pessoas com autismo? Então, são 2 milhões de pessoas com autismo. Lembrando que tem aquele outro dado ali, ó, que 90% ainda nem foram diagnosticados. E a gente vai descobrir o porquê. No universo de 295 crianças, de acordo com a estimativa, quantas poderiam ter autismo? Então, olha só. Se... eu vou pegar esse espacinho aqui, tá? E vou mudar a cor da minha caneta para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, olha, se... 1 em cada 59 crianças tem autismo, quantas crianças teriam autismo no universo de 295? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter que... Pode fazer um produto do meio pelo produto dos extremos, você já sabe que vai ter que dividir aqui, né? Então, se eu fosse fazer produto do meio pelo produto dos extremos, seria 59 vezes x, 59x. E 295 vezes 1. Mas toda vez que tiver esse tipo de situação, é só você dividir 295 por 59. E aí, vamos armar essa conta aqui, hein? Vamos fazer por aproximação. 295 dividido por 59. Vamos arredondar esse 59 para 60. 6 vezes quanto estiver perto de 290? Porque 59 está pertinho de 60. Não vai ser 60 vezes quanto? Vai ser 6 vezes quanto? 24, né? Que é 6 vezes 4. Então, eu vou tentar 59 vezes 4 e depois eu tento números maiores. Então, 9 vezes 4, 36, vão 3. 5 vezes 4, 20, 23. Então, vamos fazer 59 vezes 5 para testar. 9 vezes 5, 45, vão 4. 5 vezes 5, 25, 4. Opa, que maravilha! Então, olha só. Se você tiver no universo de 295 crianças,
pode-se afirmar, de acordo com os dados estatísticos, que provavelmente, nesse universo de 295 crianças, 5 podem ter autismo. Gente, quando a gente fala de estatística, são possibilidades, é igual na Mega Sena, né? Você tem uma possibilidade dentre tantos, não quer dizer que você vai acertar a Mega Sena, né? Mas são dados estatísticos. Prosseguindo aqui, e aí olha só, na letra E, antes da pesquisa mais atual divulgada nos Estados Unidos no ano de 2018, referente ao ano de 2014, a estimativa era de que 1 em cada 68 crianças nasciam no espectro autista. Pesquisa divulgada apenas em 2016, referente ao ano 2012. Hoje, a atual pesquisa aponta que 1 em cada 59 crianças nasce no espectro autista. Então, olha só, essas pesquisas nos Estados Unidos, elas são feitas de maneira mais comprometida, né? Não que nos outros países não tenham, mas os outros países não enfatizam a causa autista e a devida importância que ela merece. Então, em 2004, 1 em cada 166 crianças, 1 em cada 150 crianças nasciam no espectro autista, 1 em cada 125. 2018, que foi, né, a mais recente, mas vai ter outra para sair agora, 1 em cada 59. Então, olha como é que os números, eles vêm aumentando muito. Se você falasse, não entendi aumentar. Aumentar porque, olha o seguinte, gente. Imagina você tem uma barra de chocolate, você tem 166 pessoas para dividir essa barra com você. Como é que vai ser o tamanho, né, desse tablete aí? Pequenininho, né? Porque tem muita gente. Agora, 1 em cada 59. Então, aqui, no caso, tem menos da metade do que tinha aqui em 2004. Então, a fatia é maior. Então, esse número está aumentando muito, numa escala bem rápida. Então, a gente pode ter dois motivos. Uma é que, de fato, estão nascendo mais crianças no espectro autista, e ninguém sabe hoje, até hoje, né, a causa do autismo, ou os números têm sido mais precisos, né? E aí nós temos aqui, ó, problemáticas relacionadas ao autismo, preconceito e desinformação. Então, em pesquisa realizada com familiares autistas, foi feita a seguinte indagação. Aí a indagação não saiu aqui que a professora, sem querer, botou a imagem na frente. Peço desculpa. Olha só, gente. Aí não tem problema, se vocês não fizeram, não tem problema. A prof corrige aqui agora. Então, na sua opinião, as pessoas compreendem o autismo e respeitam os direitos dos autistas? Desprezam a causa autista e desconhecem, né? Possuem muito preconceito, usam autismo como termo pejorativo? Tipo assim, ai, fulano, não tá me ouvindo não? Parece autista. E fulano, olha só, por isso que você está aprendendo sobre o autismo, para saber lidar com fulano, com beltrano. E são formas pejorativas de pessoas altamente ignorantes sobre o assunto, né? Essas pessoas, sim, precisam de muita ajuda e informação, porque elas, humanamente, que tornam causas como o autismo de forma pejorativa, algo tão grande de forma pejorativa. E aí, qual a sua opinião sobre o resultado dessa pesquisa? Porque ninguém falou que as pessoas compreendem o autismo e respeitam os direitos. Mas também ninguém falou que possuem muito preconceito e usam como termo pejorativo. Mas vários de vocês já devem ter ouvido de forma pejorativa. Então, vamos ao exercício aqui, ó. Mudando. Desculpa, gente. Antes tá assim, olha. Antes da pesquisa mais atual, referente ao ano, o número de crianças nascidas no espectro autista aumentou ou diminuiu? Interprete os números a seguir. Então, vamos lá. Olha só. Obviamente que esse número, ele aumentou. Por que a gente pode afirmar que, nesse caso aqui, o número aumentou? Aqui é uma letra E, tá, gente? Porque o denominador aqui, né, 1 em cada 66, 1 em cada... o universo diminuiu, tá vendo? Então, o quantitativo aqui diminuiu, o denominador. Então, a incidência de autistas aumentou, tá bom? Então, agora, prosseguindo, sim, né? Essa primeira aqui é pessoal, você que vai dizer para mim. E se a pesquisa fosse realizada no universo de 200 familiares de autistas, quantos acreditam que a população despreza a causa autista e desconhecem, né? Então, vamos ver. Quantos desprezam? 37,5. Então, você vai fazer o percentual, tá bom? Então, forma de fração fica mais fácil. Então, ó. 37,5% de 200. E aí, vocês façam a conta normalmente, tá? Então, corta os zeros daqui com os zeros daqui e multiplica 37,5 vezes 2, então 75.
né? Então, 75 pessoas, eles acham que, né, no universo de 200, se tivessem 200 pessoas pesquisadas, 75 iriam achar que a população no geral despreza a causa autista e desconhece. Quantos achariam que as pessoas deveriam aprender mais? Então, vamos ver. Ó, aprender mais, 62,5. Então, vamos calcular aqui. 62,5% de 200. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Corta 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. 62,5 vezes 5 vai dar 125. Então, no universo aqui de 200 pessoas, eles acreditam que 125 pessoas acreditam que deveriam aprender mais sobre o autismo para então se conscientizar. E aí, pessoal, estamos quase acabando. Num grupo de mães de crianças no espectro autista, foi realizada a seguinte pergunta que teve a participação de 192 mães. Após o diagnóstico, como ficou o casamento, o relacionamento? Então, as mães disseram que, 114 mães disseram que fortaleceu o casamento, 49 disse que esfriou o casamento, 22 foram abandonadas. Então, já é difícil você criar um filho. Imagina você criar um filho sozinha, né? Ser mãe solteira, que é uma realidade do nosso país, de uma criança que precisa de acompanhamento, né? E qual é a percentagem de abandono dos pais? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui, ó, essa continha aqui, tá, gente? Eu vou fazendo com regra de 3, mas vocês poderiam só pegar aqui 22, dividir por 192 foi o total de mães. Depois que você dividir, você tem que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Tem outra maneira? Tem. Você pode pegar e fazer regra de 3. 192 está para 100%, assim como 22 está para quanto? E aí você faz a multiplicação. 192 vezes x. Então, ó. João, como é que é? 192x é igual a 22 vezes 100, viu? E agora só está multiplicando, passa dividindo. 2.200 dividido por 192. Então, vamos armar essa continha aqui, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em divisão, né? Então, 192. Se a gente observar, está bem próximo, 192 de 220. Então, eu já vou botar Q1 aqui, né? E vou ver a diferença, menos 192. Então, vamos fazer aqui a diferença, ó. 10 menos 2, 8, né? Que eu peguei emprestado aqui. Esse aqui vai valer de 1, também vou pedir emprestado. 11 menos 9, 2. Aí vai para 0 aqui, vou baixar esse 0. 280 por 192. O dobro de 192 é 380. Eu já vou botar 1 aqui de novo, porque eu sei que vai ficar por aí mesmo, tá? E aí eu vou ver a diferença. Mas aqui já dá para a gente ter uma estimativa, um valor aproximado. Então, vai valer de 10, né? Pedi emprestado, valeu de 7, valeu de 1. 17 menos 9, 6. Eu poderia até continuar, mas eu vou parar no 11% aqui aproximadamente, tá bom? Por causa do horário, porque o vídeo já está gigante. Então, 11%. Que a coisa vocês podem conferir lá na calculadora, gente. Não tem crime nenhum nisso. Então, vocês podem fazer 2.200 dividido por 192. Então, 11,45%, tá bom? E agora, o valor atual do salário mínimo é R$ 1.045. Diante do valor da cesta básica, que é 510, observe os profissionais que compõem o tratamento do autista. Gente, porque não tem cura, mas tem um acompanhamento, que é para melhorar a qualidade de vida da família, né, desse autista e do próprio autista. Então, psicólogo, R$ 400, psicopedagogo, 200, fonoaudiólogo, 400, neurologista, 500, psiquiatra, 400. Fora alguns remédios que eles utilizam para dar maior qualidade de vida a eles também. Para diminuir a agitação, com os movimentos repetitivos, alguma compulsão alimentar, porque cada autista é de um jeito, tá? Então, levando-se em conta remédios, é possível que para os pais ofereçam um tratamento de qualidade, e a gente viu, né, que muitos pais abandonam as esposas, né? Então, ela é mãe solteira, muitas vezes vivem com menos que o salário mínimo, bem menos que o salário mínimo, elas vivem de uma ajuda chamada BPC. É possível oferecer melhores evolução no quadro dos filhos? Então, este oferecimento aqui precisa ser de forma gratuita e acessível ao SUS diante do número enorme que nós temos de autistas, né, no mundo e no nosso país também.
Então, dê a opinião de vocês, tá bom? Se você acha que sim, tudo bem. Mas pensando que nem todos recebem salário mínimo, e não é só de cesta básica que se vive, porque o autista em si ele tem uma alimentação seletiva, não é porque ele quer, tá? Como eu falei para vocês, se vocês perdessem o paladar de vocês, vocês iam sentir o alimento de maneira totalmente diferente. Vocês vão pensar na textura, né? Na maneira como você lida com esse alimento é totalmente diferente. Para o autista, como ele tem essa capacidade neurosensitiva, comportamental bem diferente, as ligações cerebrais, então ele muitas vezes tem essa seletividade alimentar que não é fácil para um pai ou uma mãe não atender essa seletividade alimentar. Então, por exemplo, às vezes a seletividade alimentar dele são de produtos mais caros ou alguma fruta, alguma coisa assim que não esteja na época, então nem sempre a cesta básica atende. Ah, mas é frescura? Não, não é frescura. É a maneira como ele recebe a informação desse alimento. A gente costuma comer pelo cheiro, pela aparência, pelo sabor, né? Para eles é um pouco mais diferente, que envolve textura, entre outros. Então, muitos relatos de pais durante o uso de medicamentos a efeitos colaterais. Quantos por cento do salário mínimo é gasto com alimentação? Então, a gente pode fazer também a regra de 3. Então, R$ 1.045 é 100%. R$ 510 é quantos por cento? Aí você pode fazer a regrinha de 3. Então, 1.045 vezes x, 1.045x. E 510 vezes 100, então acrescento os 2 zeros, então a gente vai passar dividindo aqui. Professora, tem outra maneira? Tem. Você poderia simplesmente dividir 510 por 1.045 e no final nunca esquecer de multiplicar por 100. E aí vamos dividir esse 510, número bem pequeno, né? por 1.045. Então, vamos lá. Bom, se a gente multiplicar 1.045 por 5, será que a gente chega bem pertinho? Deixa eu ver. 1.045, hoje ele vai passar. Vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vão 2. Lembrando que a gente vai fazer o Enem, não tem calculadora. 4 vezes 5, 20. Então, larga essa calculadora, larga de ser esperto. Então, 2. Ó, passou muito. Então, vai ter que ser por 4. Tá? 40 e quantos por cento, gente? Então, vamos ver aqui. 1.045... vezes 4, 5 vezes 4, 20, 0 vão 2, 4 vezes 4, 16, com 2, 18, vai dar 1 vezes 4, 4. Então, mais perto que tem é este aqui. Então, vamos diminuir. 4.180. Vamos tirar a diferença. Então, 10 menos 8, 2. Vai pedir emprestado aqui, né? Ele vai ficar de 0. Vai pedir emprestado. 10 menos 1, 9. E 4 menos 4, 0. Então, ficou 9.200. Então, vamos ver aqui. 1.045 vezes 9. Vou tentar vezes 8, porque eu acho que 9, não sei se passa. 5 vezes, mas se você quiser por 9 também vai. 4 vezes 8, 32. Com 4, 6, 36. Que medo de errar, porque eu estou correndo aqui. 1 vezes 8, 8. Então, acho que vai ser o mais perto. Por quê? 1.045 vezes 9, acho que passa. Ó, 5 vezes 9, 45, vão 4. 4 vezes 9, 36, 40. 4, 9. Passou por 205. Então, vamos fazer aproximadamente 48%. Então, aí você pensa, tem roupa, tem outras coisas, né, material de higiene e tudo mais, que não vem numa cesta básica e tem a seletividade alimentar. E aí, para terminar a correção, sem estudos estatísticos, os pais não sabem quantas pessoas têm autismo, muito menos quantas já têm diagnóstico. 2 milhões? Não, pelo menos não tem como responder essa pergunta categoricamente, com precisão, sem ressalvas, e por um motivo simples. Gente, olha que absurdo. Vamos entender o porquê que as pessoas desconhecem esse assunto. No Brasil, não temos números oficiais, gente. No Brasil, não tem pesquisa oficial sobre esses números do autismo. O único trabalho brasileiro no sentido foi um estudo piloto em 2011, no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia, que resultou em um autista para cada 367 crianças. Bem diferente do que no mesmo ano tinha nos Estados Unidos, né, sido pesquisado e oficializado. Então, a pesquisa foi feita num bairro com apenas 20 mil habitantes, né, nós somos milhões, né, na época já éramos 200 milhões, e foi feito com 20 mil pessoas. Foi coordenada pelo médico Marcos Tomanic. Obrigada, Marcos Tomanic, esteja onde estiver, né? Mas ele pelo menos tentou fazer a pesquisa, coisas que outros especialistas
infelizmente, por falta de recursos, por falta de interesse de políticas públicas, não conseguem realizar. Então, o psiquiatra da infância e adolescência, referência no autismo e falecido em 2011. Então, quer dizer, ele fez o estudo piloto, faleceu no mesmo ano. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, é bom deixar bem claro que o médico ele teve a iniciativa, que está faltando muito no nosso país, né? A iniciativa de procurar sobre o assunto, pesquisar, numerar, porque os números são muito importantes para todas as pautas que nós precisamos saber, né? E aí, a opinião é pessoal. Então, as crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita